Se você tem alguma dúvida do que significa a arte do deslocamento ou do parkour, eu te garanto que esse vídeo vai te ajudar a entender completamente. Isso não é uma despedida, mas é uma forma mais aprofundada que eu encontrei de agradecer por todos os amigos, por todas as experiências que eu pude vivenciar durante toda essa trajetória. Tudo que é bom carrega um valor finito. Tudo que é bom acaba. Embora não seja uma despedida de fato, eu tenho que admitir que a geração parkour e a arte do deslocamento foi o melhor ciclo e talvez a melhor decisão que eu tomei na vida. Carrego comigo a total ciência, a total convicção de que eu fiz um excelente trabalho disseminando esses valores. Antes de começarmos, de fato, eu preparei uma breve história, rapidamente aqui, para vocês entenderem todo o contexto. Eu sempre fui uma criança hiperativa. Eu lembro de tomar advertência, sei lá, na segunda série, em 2003. Eu devia ter o quê? 7 anos, por simplesmente estar pulando ou correndo demais na escola. Pouco tempo depois, de uma pracinha de bairro onde eu morava, no Bessa, Praça do Caju, onde eu ia ser criança, andar de patins, andar de patinete, correr. Foi ali que eu me deparei e tive a primeira aproximação com o parkour. Eu vi alguns praticantes antigos, o parkour tinha chegado no Brasil em 2005, era por volta de 2006, então tinha uma movimentação muito diferente ali, muito abstrata. O pessoal subia muros com tanta facilidade, giros, então era uma coisa que para mim foi um impacto muito grande. Então ali eu tive a primeira aproximação, o primeiro contato. Eu lembro de ter tentado uma coisa ou outra, mas eu era uma criança explorando novas habilidades, né? O filme Bairro 13 tinha saído em 2004. Logo depois, em 2009, Bairro 13 ia sair o Ultimato, o segundo filme da franquia. Tinha toda aquela influência da mídia. Qualquer criança ia se encantar. Crianças ainda que assistiam Dragon Ball, desenhos animados, desenho de luta. Então, era a referência que todo jovem tinha naquela época. O que também não foi muito diferente com os próprios fundadores do parkour. Aquilo ficou na minha cabeça e eu não tirei mais. Um dos primeiros colégios que eu estudei, não vou falar o nome, Atenas, eu tenho uma imagem na minha cabeça de estar pulando uma mesa de sinuca inteira, no Kong. Era o 8º ano, 2008, a gente fazia tudo menos estudar. Bom, em 2009, no final do meu 8º ano, eu saí desse colégio e fui para outro que era na frente de onde eu morava. E eu morava num conglomerado de prédios. Atrás desses prédios tinha uma área de lazer enorme, onde se reuniam mais jovens ainda. E ali eu pude conhecer mais gente. Foi onde eu conheci o Pablo Marcelo, que treinou comigo até recentemente, o Rafael e o Rodrigo, que eram gêmeos. A busca e a exploração pela movimentação expandiu ainda mais, que a gente saía para brincar e pular todo santo dia, era todos os dias fazendo aquilo. Foi uma fase de refinamento mesmo, que eu saí do básico para uma movimentação mais moderada, digamos, um pouco mais lapidada. Bom, já que a movimentação parte do próprio indivíduo como forma de expressão, começou-se aí uma nova interpretação entre a minha movimentação particular, a minha mente e o ambiente que eu estava. Começou-se aí uma nova visão do próprio espaço. Já terminando meus estudos, mais para o ensino médio, eu fui estudar em outro colégio, também não vou falar o nome do colégio, Marista. E lá eu conheci mais pessoas, mais amigos, tudo que a gente fazia era brincar. Então nos intervalos e no final das aulas, também começamos a pular as coisas e explorar a movimentação, correr. Partia-se sempre desses princípios, de se divertir. A gente começou a desenhar na carteira e pensar um nome a dar para algum grupo específico, para que a gente pudesse colocar nossos vídeos e conhecer mais praticantes. 25 de fevereiro de 2013. Você disse porque tem gravado no grupo do Facebook. Daí então que surgiu o nome Geração Parkour. Se soubéssemos naquela época que a Parkour Generation já existia, talvez esse nome que a gente acabou dando fosse outro. Daquela época, quem ficou comigo treinando e conheceu mais gente foi o Pablo Marcelo, mas de resto, todos os outros foram parando gradativamente. Em 2015, eu crio o canal do YouTube da Geração Parkour e começo a publicar vlogs, vídeos de frente para a câmera, explicando, conversando com a comunidade. E era mais ou menos o tempo que o Thiago Silva, do No Flow Vlog, também começou. E a pergunta que não quer calar é: Andrei, por que você parou com os vlogs? E aí, Andrei, qual é a sua resposta? Que eu quis, mano. Você corta e bota aquela. Um abraço, Tiagão. E passamos a conhecer outros praticantes de outros bairros. Conheci praticantes dos Bancários, Mangabeira, Bessa, Intermares. Fui conhecendo João Pessoa inteira
e fazendo cada vez mais vínculos. Foi daí então que a gente passou a conhecer mais locais de treino e aprimorar cada vez mais nossa movimentação. Começou a chegar, além do Pablo, Michael, Kevin, Sávio, João, Marcos. A gente foi tendo contato com funcionários dois, que era do outro lado da cidade, então tinha Petros, tinha Johnny, tinha todo esse pessoal que a gente foi conhecendo e foi tendo cada vez mais vivências. Foi realmente uma época muito boa. Sem falar que também acabei conhecendo os praticantes antigos, o da primeira geração do parkour em João Pessoa, que foi em 2005, Jacques, Pedro, Juliana Dantas. E aí começamos a fazer eventos para conhecer cada vez mais pessoas, cada vez mais praticantes. E a gente fazia treinões do centro para o litoral, como fazia também encontros nordestinos, encontros paraibanos, encontros regionais, encontros brasileiros que acabou acontecendo em Recife, que a gente pôde ir ver e conhecer cada vez mais praticantes. Foi aí onde eu conheci pessoas do Brasil inteiro praticamente. Sergipe, Eduardo Rocha, Pi, conheci pessoal da Bahia, conheci pessoal de Pernambuco, Duracell, Jeff, conheci o pessoal do Natal, PV. O encontro paraibano foi o encontro paraibano mais paraibano de todos. E aí, se for falar, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente acabou tendo esse contato também, além de criar muitos amigos através das redes sociais. Luiz Oliva, Adriano Faim, Gabriel, Gan, de São Paulo. Então todo praticante que a gente conhecia de outro estado, do outro lado do Brasil, parecia ser amigo nosso. Essas vivências são únicas e incomparáveis que o parkour trouxe. Eltiene, Campina Grande, Alessandra, Odaí, Daniel Soares, Ceará, Carulhos, Aeliton, Amanda, Fortaleza também, Ricardo Farias, Fano da Brasil Tricks. Vários ícones que encabeçaram o parkour nacional. O parkour não tem comparação nesse quesito de experiência e conhecer pessoas. Esses eventos e esses projetos fez com que a gente conseguisse parcerias com a Secretaria de Esportes, o Jason, e a gente pôde fazer eventos com mais apoio também da prefeitura, além de apoios de empresas maiores, empresa de açaí, empresa de energético, e tudo isso acabou somando, vinculando e agregando para todo mundo. Sem sombra de dúvidas, eu fiz parte do que a gente pode chamar de segunda geração do parkour João Pessoa. E afinal, o que é o parkour? Bom, é muito interessante e essencial começarmos por um ponto muito importante. O que não é o parkour? Do que o parkour ou a arte do deslocamento não se tratam. É muito comum associar a prática à cultura do telhado, por exemplo, a pular de prédios, radicalismos, acrobacias. Nos vídeos da Storhor, o que vemos são invasões de prédio, residência, envolvendo polícia, burlando sistemas de segurança, pondo em risco até a própria vida para executar um movimento específico. Mas será que é bem assim? Por exemplo, se trouxermos para o Brasil, artigo 5º, inciso 6º, prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Em outras palavras, é crime. Em outro artigo, no 190, sobre a violação do domicílio, quem, sem consentimento, se introduzir na habitação de outra pessoa ou nela permanecer depois de intimado a se retirar, está passível de pena de prisão de até 1 ano ou pena de multa de até 240 dias. A quantidade de imprevistos e incidentes envolvendo essa cultura do telhado é considerável. Os dados não mentem. E aí nos faz questionar sobre as influências transmitidas aos jovens, sobre essa má exposição da prática e essa má representatividade do que elas mesmas fazem. É um tiro no pé da própria prática. Vários praticantes já adultos, mas se comportando como meninos, achando que o mundo gira em torno deles. Afinal, não é pelo que se faz, é com o que se pretende transmitir com aquilo. E aí vale pensar nos meninos de 10 a 15 anos que não tem nenhuma leitura e pela cultura também de não ler e não saber ao menos o que está fazendo, eles são inteiramente incentivados por essa exposição na mídia. É uma exposição rápida e rápido significado. Quem está chegando na prática e busca sobre ela, o que vai encontrar na mídia em sua grande maioria vai ser radicalismos, títulos como invasão, exploração, fugir, fuga, polícias, o que resulta em treinos e explorações aleatórias sem um mínimo de embasamento ou até sem nenhum mínimo de preparo físico e mental, com um objetivo que é mais fútil e mais triste: ganhar like, ganhar visualização. Não há outro significado senão esse: mídia.
é de fato um grande mau exemplo de uma prática tão rica. E a falta de respeito não ficou apenas sobre a prática. Vemos também em vídeos postados e que existem até hoje, treinos em cemitério. Uma falta de respeito tremenda com a pessoa que já se foi, como também uma falta de respeito com a família daquela pessoa. Vamos para o Código Penal, artigo 254. Retrata uma punição de até 2 anos e multa quem dispuser não autorizadamente sobre restos mortais de outra pessoa ou profanar esses restos mortais, bem como o lugar onde repousam. Profanar é desrespeitar. Eu queria sinceramente entender, afinal, se colocar no lugar do outro é mesmo muito difícil. Mas imagina que o parente dessa pessoa esteja a 7 palmos da terra e eu vá lá treinar sobre o túmulo dessa pessoa. Mas em todo ciclo ou em todo grupo, haverão aqueles com senso de rebeldia aguçado que acham que podem fazer tudo o que bem querem. Do que vocês estão fazendo, vocês não entenderam nem 1% do que se trata. Bom, vou filtrar aqui a parte boa do que disse algum desses praticantes. Parkour não se fala muito de ser, ou de ter, ou de possuir. Não se fala muito de estar pronto. Fala de ir se aprontando, se alongando, treinando. A prática corporal e a arte do deslocamento é um eterno movimento, um eterno gerúndio. É um processo de construção e de desconstrução. Você não vai conquistar o movimento, você vai continuar elaborando ele, continuar conquistando, continuar aprimorando. É um processo de lapidação eterna. Tentar domesticar esse movimento ou tornar dele uma coreografia vai tornar o próprio movimento morto. Então não é sobre padronizar o movimento, é sobre torná-lo amplo, contínuo, se ampliando, se construindo e se lapidando. Em um trecho retirado de Charles Moreland, parkour não é um esporte radical, por mais que a mídia tente fazer com que pareça. Nem é uma atividade que viola as leis. É uma disciplina de crescimento pessoal e de positividade. É uma celebração daquilo que nos torna humanos especiais, humanos naturais. Essa habilidade de nos divertirmos, de brincarmos, mas também nos desafiar, nos adaptar. Até porque nunca foi para ampliar os views, foi para fazer com que quem viu ampliasse a visão. Independente de onde ou até onde podemos chegar, o parkour e a arte do deslocamento jamais precisará de plateia. Me lembro uma história rápida. Eu costumava, com a cabeça cheia, ir treinar de madrugada, sozinho. E o objetivo, rotineiramente, era executar os movimentos que eu já executava. Alguns mais difíceis, outros um pouco mais fáceis. Mas era treinar, continuar construindo o movimento. E naquele dia, por mais que fosse madrugada, a praça, o local de treino, estava lotado, estava cheio de gente, estava vendo algum evento. E ali eu me confrontava com a seguinte pergunta: será que eu aqui, agora, vou mudar o plano, vou mudar o que eu vim fazer aqui, simplesmente por ter muita gente olhando? Será que meu treino mudará com ou sem pessoas? Será que aquilo que eu vim fazer aqui vai deixar de ser aquilo por ter ou não plateia? E foi ali que eu pensei, meu treino e meu objetivo não vai mudar porque tem alguém olhando ou porque não tem alguém olhando. Não se deve mudar. A prática e a movimentação parte do próprio eu e ela jamais necessitará ser modificada pelo outro. Porque no real, no concreto, aqui, agora, não precisaremos de medalha, não precisaremos de visualização, não precisaremos de like. Tendo já falado um pouco do que a prática não é, do que ela não trata, nem o parkour, nem a arte do deslocamento, já tendo falado sobre o que foge ligeiramente disso, vamos falar do que realmente importa. O que é o parkour? Do que o parkour se trata? Bom, para começar o que é o parkour, vamos começar um pouco de forma mais literal, de forma mais concreta, pelo seu histórico. E aqui vale lembrar que os dados são bem delicados e que a história do passado pode simplesmente ser mudada por um achado recente. Vamos lá. Em 1902, George Hebert comandava, mesmo que contra as ordens dos seus superiores, a evacuação de 700 pessoas
de um vulcão que tinha entrado em erupção. Essa erupção, e pelo efeito do fluxo piroclástico, cinzas soltas pelo ar, que inclusive chegou a atingir uma distância de 20 quilômetros, acabou tirando a vida de 30 mil pessoas. E George viu que milhares de pessoas poderiam ter sido salvas se estivessem um pouco mais preparadas e com uma capacidade física um pouco melhor. Com a inspiração também que George teve em uma das suas viagens com a marinha francesa, visitou algumas tribos selvagens e ali pôde observar algumas mulheres e alguns homens e a sua forma de movimentação particular. Abre aspas. Seus corpos eram esplêndidos, flexíveis, ágeis, habilidosos, duráveis, resistentes e ainda nunca tiveram nenhum tutor em ginástica. Ou seja, a movimentação e o condicionamento físico daquelas pessoas eram advindas da própria vida, eram advindas da própria essência de viver e da forma com que elas levavam seu dia a dia. Após análises minuciosas e cuidadosas, George vai criar um método de movimentação baseado nesse conceito natural. Vale lembrar também que George teve influência de alguns militares, médicos, pedagogos, como o George Demene e o general Amoros. Segundo seu percussor, o método tem 10 capacidades físicas para serem exploradas. São elas: marchar, correr, saltar, quadrupedia, escalar, equilibrar, lançar ou arremessar pesos, levantar pesos, nadar e lutar. A ideia do ser forte para ser útil almejava mulheres e homens fortes, independentes, saudáveis, prontos para servir seu país das mais diversas formas, além de estarem preparados para a vida, com saúde e altivez, tanto física quanto moral. Mas e aí, Andrei? E o parkour nessa história toda? Calma, eu vou chegar lá. Muitos hoje relacionando esse método natural com a prática atual. Podemos dizer que o método natural influenciou em alguns aspectos, mas não que as duas são iguais ou advindas de uma mesma origem. Se eu tentar explicar para você de forma cronológica, passando de ano a ano, a história vai ficar um pouco confusa. Então eu vou te ajudar a entender melhor. Tem um importante nome da história que se chama Raymond Belly. Raymond morreu na virada de ano de 1999 para 2000. Deixou seu filho Jeff e seu filho Davi Belly. E uma possível mensagem num papel que dizia: o guarda morre, mas nunca se rende. Foi uma trágica história não só para o país ao qual serviu, mas também para sua família, e uma grande perda para a prática da movimentação corporal. Raymond nasceu no Vietnã, teve uma infância dura e amargurada. Seu pai morreu, ele foi afastado da sua mãe. Com 7 anos, foi para um orfanato militar. E aqui deixo um trecho da fala do filho Davi. Ele me contou como, quando criança, no orfanato militar, acordava todas as noites para ir treinar sozinho, de forma silenciosa. Para muitos, hoje, o parkour é algo divertido, mas para meu pai era algo vital, uma questão de vida ou morte. Então tudo isso fez com que Raymond tomasse a decisão de ser um homem extremamente forte, física e mentalmente. Após a guerra vietnamita, numa região, falando de forma brasileirada, de Dien Bien Phu, ele retornava para a França, onde quebrou vários recordes e ganhou várias honrarias pelos seus feitos considerados heróicos. Vale salientar que existem algumas narrativas sobre a parte pessoal da vida de Raymond. Eu vou me ater apenas à parte profissional dele. Tá, Andrei, mas e aí? E o parkour nessa história? Bem, as movimentações de rua se aproximavam, mas ainda não em muita evidência. Raymond, em seu reencontro com seu filho Davi, mostra a ele as primeiras movimentações do que viria a ser parkour do combattant, ou percurso do combatente, que é bem semelhante à ideia do pentátulo militar. Raymond usaria alguns dos elementos do método natural para incentivar a movimentação no seu filho Davi. E agora, em um outro passo um pouco mais recente da história, vamos falar do filho Davi Belly. Uma história é cheia de detalhes
Vale ressaltar também a importância do avô de Davi, o Gilbert, que foi, durante esse processo, um de seus grandes pilares. Davi, nascido em 29 de abril de 1973, filho de Raymond e filho de Monique, viveu na França, na Normandia, passando seus primeiros 14 anos de vida em uma comuna francesa chamada Fécamp. Também foi bombeiro sapador parisiense, também entrou para as Forças Armadas em um curto período e também acabou batendo vários recordes, igual ao seu pai. Davi, com os anos, passa a desenvolver a habilidade e o conceito de que a movimentação é para a vida. Embora não fosse um bom aluno no quesito escolar, ele se destacou em práticas esportivas como atletismo, ginástica, escalada, artes marciais, além de ter treinado com seu pai e ter tido esse estímulo do Raymond. Com o pai morando em Sarcelles e a mãe morando em Lices, ele começava ali a interpretar nas ruas o que seria o parkour do combatente, ou o percurso do combatente, o que lá na frente se transformará em parkour com K. Nós vamos chegar lá. Então, quando ele começa a fazer esse translado de uma cidade para outra, juntando amigos e primos, treinando nas ruas, meados dos anos 80 para 1990, mal sabia que logo aquilo se tornaria um grupo forte e unido. Com um grupo formado de, em média, meninos de 15 anos, atletas, desportistas, militares, eram eles o próprio Davi Belli, Charles Belli, Williams Belli, os irmãos Ian Nutra e Frederick Nutra, David Mongon, Malik Diouf, Laurent Pianetesi, William Luguba, Charles Perrier e a única mulher, Katy Belli, ou Kate Belli. Leiam a legenda e ignorem a pronúncia dos nomes. Logo mais, o grupo contaria com a presença de Sebastian Foucan. Mas Katy é a única mulher que foi menosprezada nessa história e ela fez parte de um movimento muito forte porque treinou com seu próprio tio, Raymond Belli. A única mulher mais pouquíssimo falada durante essa trajetória. Pois bem, chegamos, gente, chegamos. Meados dos anos 80 para 1990. A partir daqui, as primeiras explorações da movimentação de rua. As primeiras histórias que moldaram o rumo desses jovens e de suas vidas. Abre aspas, treinavam sem comer ou beber água, sem dormir e sob baixas temperaturas. Não era permitido atrasar-se, todos deveriam completar o desafio. Não era permitido ser negativo e nem reclamar. O pulo deveria ser feito, mesmo que descalço. Entretanto, todos sempre deveriam ter a sabedoria para conhecer seus limites. Para o grupo, o movimento executado apenas uma vez não era o suficiente. Era necessário repeti-lo exaustivamente, sem lesões, mantendo a força, o fôlego, até o desafio estar completo. Treinavam em casa, antes da escola, aonde fossem. Realizariam barras, flexões, levantariam pesos, agachamentos, treinos de força, treinos exaustivos em busca de um corpo resistente. Um sempre encorajava e respeitava o outro. Com o tempo, sentiram a necessidade de dar um nome para aquilo que faziam. E com uma das sugestões de Sebastian Foucan, passariam a chamar aquilo de arte do deslocamento. O grupo estava subindo no auge, tinha propostas para apresentações em Corpo de Bombeiro, propostas para apresentações com a Tina Turner de seu musical, e é a partir daqui que eu vejo que a história começa a ser uma grande bagunça, por algo chamado ego. Cada um tentou seguir o seu rumo, cada um queria trilhar seu caminho, o que também é justificável. Infelizmente, com essas pequenas intrigas do que viriam a tomar ou do que viriam a intitular cada coisa que faziam, o grupo sofreu uma separação. Sebastian Foucan e Davi Belli se separam desse grupo. Quem ficou no grupo original vai dar nome àquele grupo de Yamakasi, termo que significa corpo forte, em Lingala. Temos aqui então, em meados de 97, o primeiro grupo criado. Em 1997, foi ao ar a primeira reportagem televisiva para o canal francês Stade 2. Pouco tempo depois, Davi vai criar um outro grupo, conhecido como a segunda geração do parkour, o La Relève. Então seriam Davi Belli, Seb Foucan, Stéphane Vigru, Kazuma e Ced Godot. Nesse meio tempo, em 1998, um dos seus amigos, em especial o Hubert, vai sugerir a mudança do nome daquilo que faziam. Mas Davi ainda carregava aquele título que tinha sido herdado pelo seu pai, o parkour do combatente.
E Hubert sugeriu que não havia mais a necessidade do combatant na história, ou do combatente, já que não via-se necessidade de batalha e nem de confronto. Logo, entendeu-se que seria interessante substituir o C pelo K e tirar o S, tornando uma palavra parkour, um significado mais forte, uma marca, sem nenhuma letra desnecessária como o S, por exemplo. Vale lembrar que o O não é mudo. Época interessante, onde Davi tentou ser ator principal do primeiro Homem-Aranha. Seria Davi Belly no lugar de Tobey Maguire. Você já imaginou em uma realidade paralela onde Davi Belly estaria nos Vingadores? As produções do filme Homem-Aranha começaram em 99 e foi ao ar em 2002. Foi uma fase delicada para Davi, porque nessa época ele tinha acabado de perder o pai. Bom, e aí a prática, a movimentação corporal começa a não só ficar nas ruas, mas ir também para os filmes. Em 2000 foi ao ar o filme Táxi 2. Em 2001 teve participação integrada dos Yamakasi, do filme Yamakasi, Samurai dos Tempos Modernos. Em 2002, Davi Belly vai estrelar um comercial da BBC. Daí, como se já não bastasse toda a bagunça da história, Davi Belly vai ramificar ainda mais todo esse trajeto. Davi vai criar um outro grupo, Original Tracer. Bom, dizem que foi daí que veio o nome Tracer para homens que praticam e Tracer para mulheres. Mas a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. Em 2003, Sebastian Furcan vai estrelar um documentário chamado Jump London para o Channel 4, da Inglaterra. E aí, por sugestões dos produtores do documentário, ele adotou o nome Free Running. A intenção era atingir melhor o público inglês, um nome que fosse mais acessível. Mas ele não imaginava que a prática tomaria uma outra interpretação baseada naquele nome que ele tinha dado em 2003. Eu acho que ele deve ter se arrependido. Em 2008, escreveu um livro tentando colocar a história no eixo de novo. O freerunning foi interpretado de diversas formas, de diversos modos. Vale aqui alavancar o nome do Stéphane Vigru. Ele juntou novamente esse pessoal depois dessa bagunça e depois desses desentendimentos. Sabe quem ia fazer o papel principal desse documentário Jump London? Ia ser o Davi Belly. E ele só não seria o cofundador do parkour, mas também seria o cofundador do freerunning. A bagunça é imensa. Ele só não foi o principal desse documentário por simples aleatoriedade da vida. Ele já tinha um contrato com outro diretor e foi por isso que ele não participou. Bom, vamos voltar. O parkour já estava no mundo, em comerciais de TV, em filmes, em documentários. E aí em 2004, Davi Belly vai participar do filme B13, participação do Davi e do Círio Raffaelli. Nesse ano também teve Yamakasi, Os Filhos do Vento. Só um adendo rápido, em 2004 e 2005 foi mais ou menos o ano que dizem que o parkour chegou ao Brasil. Se você digitar no Google de forma precoce, de forma rápida, você vai encontrar o nome de algumas pessoas lá de capitais metrópole que dizem que levou o parkour para o Brasil, como se o parkour fosse uma semente a ser deslocada de um lugar para o outro. Bom, em paralelo, seria o mesmo que dizer que os portugueses descobriram o Brasil quando se já havia uma população lá. O parkour é, e sempre foi, um fenômeno de expansão midiático. Quando alguém se auto-intitula forçadamente o pioneiro de algo que é claramente um fenômeno de mídia e que trouxe aquilo naquele determinado ano, já haviam praticantes treinando muito antes dele, ou já haviam até praticantes fazendo projetos muito antes daquilo. Fica aqui a grande questão da grande alavancada e da grande importância que se dá para as cidades metrópoles e a indireta inferiorização de outros estados menores. Mesmo antes do ano 2000, já podíamos ter acesso a algumas das visões do que seria o parkour. Um grande exemplo sou eu. Eu comecei a treinar sem nem ao menos saber que existiam praticantes de outros estados. O que eu estava fazendo para mim ali já era novo há muito tempo. Boom! A mídia vira mato para o parkour. Em 2005, Madonna vai mostrar algumas movimentações corporais no seu clipe Jump. 2006, 007, Cassino Royale, Sebastian Furcan. 2007, sai o documentário dos Yamakasi. David Guetta, também em 2007, vai apresentar algumas movimentações corporais em seu clipe Love Don't Let Me Go.
E aí em 2008 vai surgir uma coisa muito boa, o projeto Pilgrimage, tá até hoje no YouTube. Foi traduzido também por Eduardo Rocha. 2008 também, Three Doors Down, a música It's Not My Time. Olha, meu inglês e meu francês tá uma bosta. Em 2009 vai sair o segundo livro do Sebastian. Em 2010 também teremos o livro do Belly, Parkour, com prefácio de Luc Besson. Eu não queria esquecer que em 2014 também vamos ter a presença do Paul Walker, um dos atores principais de Velozes e Furiosos, com a presença de uma outra versão do filme com Davi Belli. Uma coisa que ajudou muito também o cenário foi o lançamento do livro Breaking the Jump em 2016. Isso aí tirou várias dúvidas dos praticantes da época e ajudou bastante no entendimento de toda a história e do que os praticantes faziam. Afinal, o que era? O que se tornou? O que foi a arte do deslocamento? O que foi o parkour? O que foi o freerunning? Em meados dos anos 90, o grupo Yamakasi começa a ser construído. A partir dali, deram o nome para o que faziam de arte do deslocamento, arte do desplaçamento. Primeiro grupo criado, primeiro nome dado à prática. O nome mais original, o nome mais enraizado também. Em 97, o grupo vai se separar, sofre alguns desentendimentos, Davi vai criar o La Releve e a partir dali ele vai dar o nome Parkour com K, junto com Hubert. Segunda geração do parkour, segundo nome dado à prática. Em 2003, Sebastian Foucan vai atribuir um outro nome, o freerunning. Esse nome foi interpretado de uma forma diferente. Foi correlacionado por saltos mirabolantes, acrobacias, saltos mortais. Mas aí então fica a pergunta crucial, né? Como é que a gente pode distinguir ou diferenciar ou igualar essas práticas? As diferenças mesmo começam a existir com o tempo. Novos conceitos, novas interpretações, novas até atitudes perante a modalidade específica. Durante aquela época, não havia-se muita necessidade de especificar com mais cuidado cada nome que dava uma prática. E foi pela falta de organização que ocorreram vários entendimentos, ou várias interpretações sobre aquilo que faziam. Bom, de forma objetiva falando, o freerunning foi interpretado em competições, foi interpretado de uma forma mais artística. Muito embora o parkour também tenha se ramificado em algumas competições, em algumas novas visões do cenário. A arte do deslocamento conserva ainda hoje os conceitos impostos pelos Yamakasi, desde os anos 90, tendo uma vertente muito mais enraizada e muito mais forte, mas com bem menos visibilidade. Cabe aqui ressaltar um valor importante e alertar sobre os perigos de se expandir algo na mídia. O parkour e o freerunning foram para o mundo, foram interpretados por muitos e diversas interpretações, coisa que não aconteceu muito com a arte do deslocamento. Não teve esse boom na mídia. Por mais que eles tenham feito filmes, se permaneceu ali muito enraizado em suas origens e daquilo que desde o início faziam. O que podemos tirar desse contexto histórico é que sim, todas as práticas passaram a ter conceitos diferentes em resposta do trajeto histórico o qual percorreram. O parkour acabou sendo o nome que ganhou maior ênfase e maior força dentre os outros. É de fato um bom nome para marketing. A história é um grande tecido cheio de remendos e furos, mas que também contém muitos valores. Histórias de crianças que cresceram explorando o ambiente e suas movimentações. Crianças amantes de desenhos e de diversão. De crianças que, ao brincar, se tornaram muito fortes. O parkour, além de estar na mídia, nos comerciais, nos filmes, nas revistas, nos documentários, nos vídeos dos praticantes de cada estado agora pelo mundo, ele também começava a adentrar as escolas. E dessa vez não era pelos alunos na hora do intervalo ou no final das aulas como forma de brincar e de bagunçar. O parkour agora caminhava para ser um veículo de ensino. Antes vista como um meio de ensinar crianças e torná-las mais saudáveis no dia a dia e na vida delas, a proposta do parkour na educação física tem trazido objetivos ainda mais construtivos: o desenvolvimento pessoal. E não apenas um mero incentivo pelo exercício físico. Além de melhorar a coordenação, a empatia, o humor, força, agilidade, visão geográfica, a criatividade, o trabalho em equipe, o saber perder, mas também
o saber ganhar, incentivando habilidades primordiais para o desenvolvimento cognitivo motor. Abre aspas. O parkour é uma atividade que trabalha o corpo de uma forma global, auxiliando o desenvolvimento da mente e corpo através de seus percursos criativos e dinâmicos, trazendo bem-estar para o seu praticante, além de poder proporcionar qualidade de vida. Mas o parkour não ficou só nas escolas. Ele adentrava também as universidades. Ao final do meu curso de Educação Física, por mais que de fato tenha tido outros projetos em universidades anterior a esse ano, acho que só em João Pessoa cheguei a participar de 3 projetos com os veteranos do Parkour 2005, o Jax e o Eduardo, Universidade Federal da Paraíba e UniP. Sem falar de mim, além de outros projetos com outros praticantes em outros lugares do Brasil. Mas eu considerei para mim que aquele ano foi o início da abordagem do parkour nas universidades. Porque a proposta, de fato, era inclusive adentrar em uma das disciplinas das cadeiras abordadas no curso de Educação Física. Nós, do parkour, já observávamos ali uma enorme carência de estímulos. Carências de estímulos da movimentação natural mesmo. Abre aspas. O problema da educação física não é encarado visando inicialmente a necessidade e a possibilidade de produzir o trabalho natural ou fundamental, e sim programas que venham contemplar apenas a ginástica e o desporto. Acreditávamos nós na importância de atribuir às instituições de ensino os fundamentos trazidos pela atividade, podendo ser somado na preparação de pessoas a nível fundamental, médio e superior, abrangendo ali também uma vasta faixa etária, sendo engajada a partir da disciplina de educação física nas escolas e nas universidades. Obviamente, abordando também todo o contexto filosófico e histórico da prática, já que o parkour não se encaixava no conceito da disciplina de esportes de aventura. O parkour carrega consigo valores sociais, mentais e físicos, atribuindo conhecimentos únicos para a formação de cada indivíduo através da movimentação natural. É bem válido eu falar do artigo que deixei na revista Kinesi, porque realmente a proposta ali era buscar novas possibilidades e novos caminhos para a própria educação física, estudando e correlacionando a praxeologia de Parlebas com a diversidade da movimentação aberta que o parkour traz, potencialidade essa que pode acarretar muitos frutos para o ensino da própria educação física. Estamos falando aqui em acreditar em possibilidades maiores de movimento para todas as idades e para todos os públicos. Estamos falando em acreditar em Ruben Roldan, em acreditar em James Huddy, acreditar na possibilidade de movimento para criança, para adulto, mas também para idosos, como a Ethel, por exemplo. Passando a acreditar nesse veículo fundamental para o desenvolvimento não só cognitivo-motor, quanto para o desenvolvimento moral de cada indivíduo. Por que não falar de James Blake também, quando com paralisia cerebral, onde os médicos diziam que ele não ia andar e não ia conseguir, muito menos correr, ele estava dando saltos mortais, correndo e explorando sua movimentação, que já vinha sendo mentalmente limitada por outros. E aqui eu posso falar de várias pessoas. Posso falar, por exemplo, de Timothy Allen, que aos 58 anos ainda treina. Ou quem sabe ir mais longe para o Reino Unido, onde George Jackson, aos 85 anos de idade, é o aluno mais velho da turma. Abre aspas. Eu realmente gosto disso e gostaria de poder transmitir mais e fazer mais. Quando o parkour começou a ser um tabu para mulheres, quebrou-se daí mais uma barreira. Barreiras essas que sempre são formadas por causa do preconceito. Barreiras que inclusive as mulheres precisaram passar muitas vezes. Barreiras no futebol, barreiras nas corridas, barreiras nos esportes em geral, mas também barreiras no trabalho, barreiras na vida. E foram elas, as mulheres, que trouxeram e construíram o que eu acredito ser das mais valiosas documentações para o parkour mundial. Com os estudos da Julie Angel, que passou boa parte da vida dedicada a entender esses detalhes da história da movimentação de rua, estudando os praticantes, convivendo com eles e publicando livros e teses. Por que não falar também da Sabine Gross,
Por que não falar também da Carolina Joubert, que dedicou boa parte da vida dela para estudar o método natural, e George Herbert? Por que não ir para minha terra, Paraíba, onde Mariana Cavalcante e Alessandra Vieira também dispuseram boa parte de sua vida para entender esses detalhes da história e trazer para o parkour toda essa documentação, todo esse estudo rico de valores. A Alessandra, por exemplo, vai tentar desvendar esses valores morais que a prática traz, enquanto a Mariana vai entender essa nuance entre ambiente, corpo e meio, estudando não só a Paraíba, mas essa correlação com Portugal e Brasil. Esses são alguns exemplos de mulheres que enriqueceram a nossa prática através do estudo, da ciência, da análise de dados, da pesquisa, de teses e de livros. Já tendo eu falado dessa parte literal, concreta e palpável do parkour, em seu histórico e em suas documentações, vamos falar agora do que, na minha humilde opinião, é a parte mais importante que a prática carrega: a filosofia do movimento. Quem vai iniciar essa fala sobre a filosofia serão os próprios Yamakasi, que vão falar sobre um indivíduo forte, que transcendem esses valores físicos apenas. Alguns anos depois, Davi Belli, em um dos seus vídeos, vai dizer que os pais reprimem seus filhos. Ele critica os pais que proíbem seus filhos e colocam rigidez desnecessária e medo neles, o que os torna seres humanos limitados, não só física e motoramente, mas também cognitivamente. Vamos começar a perguntar, então. Você proíbe seus filhos? Se proíbe, será que você está proibindo da maneira certa? A filosofia é a busca incansável por conhecimento. É a busca contínua pela pergunta. É esse fervor genuíno mesmo pela dúvida. E é dela que partem hipóteses e provocações e questionamentos que fazem desses questionamentos se tornarem estudos. Isso nos faz entender melhor sobre o contexto e o que se passa na sociedade. Por exemplo, você sabia que a partir dos primeiros 4 meses de idade, o reflexo é um dos primeiros movimentos que teremos do ser humano? Esses reflexos são movimentos involuntários, mas a partir de 1 ano de idade se torna uma fase rudimentar. Elas envolvem movimentos estabilizadores, como manter o controle da cabeça, pescoço e músculos do tronco. Dá até para relembrar superficialmente alguns padrões de EBE. Manipular objetos, alcançar, agarrar, engatinhar. De 2 a 7 anos, essa fase é elementar. Representa um período em que as crianças pequenas estão envolvidas completamente na exploração da própria movimentação, envolvidas na experimentação de suas próprias capacidades. Um fato curioso: você já viu como uma criança nessa fase agacha perfeitamente, algo que nem todo adulto é capaz de fazer? De 7 a 14 anos é uma fase que as habilidades estabilizadoras, locomotoras, manipulativas são fundamentais e são progressivamente refinadas, preparadas para uma fase mais adulta. Essa fase é uma parte mesmo essencial. Saiba também você, papai ou mamãe, que seu filho tem que aprender com os próprios erros, buscando ele sozinho coisas novas, deixando ele brincar na lama, se arranhar, cair, se machucar e ir de cara pro mundo pode não ser tão prejudicial quanto os pais pensam. Pelo contrário, isso vai ajudar ele a ser um indivíduo totalmente forte, conhecedor dos seus limites e de suas capacidades. Será um indivíduo autoimune, com sua mobilidade e seu metabolismo muito bem desenvolvidos. E aí, como uma pergunta leva a outra, vai nos instigar a perguntar por que então nos movemos? Além disso, para que isso serve? Precisamos primeiro nos questionar então o que é movimentação, o que é movimentar-se. Porque em toda locomoção, gesto, postura ou movimento, o músculo estará presente, sendo ele 50% do nosso corpo, somando em média 650 músculos. São eles que nos permitirão ficar de pé, sentar, nos estabilizar, andar ou realizar funções do dia a dia, como manipular objetos, cozinhar. Chegamos ao ponto X da pergunta:
Será que movimentar-se se limita apenas em executar funções básicas do dia a dia? Nesse ponto, teremos que lembrar que nem sempre fomos tão atuais e tão tecnológicos como somos hoje. Já precisamos um dia correr, caçar, se esconder, se rastejar. Nossa locomoção se construiu evolutivamente para isso. E agora nos deparamos com carros que nem precisamos pisar na embreagem. Escada rolante, elevadores, sofá. Nós nos afastamos completamente do chão. Nos afastamos completamente da movimentação natural que nos pertence. E aí seria um erro falar em buscar uma movimentação diferente, quando na verdade essa busca é por uma movimentação que nós conhecemos muito bem. A nossa movimentação, a movimentação natural. Infelizmente, as avançadas tecnologias do conforto nos tiraram. E lembrando a fala de Davi Belli, não pergunte por que eu me movo. Pergunte-se você, por que você continua parado. Desde que a movimentação natural uniu jovens nos subúrbios parisienses, pessoas com certo déficit de mobilidade se tornaram pessoas cada vez mais ágeis, mais habilidosas e mais fortes. Jovens que tinham depressão e eram introvertidos, hoje sorriem e são totalmente comunicativos. Então, mova-se. Se colocarmos numa balança, onde de um lado é o sedentarismo e do outro é a movimentação, não vai ter nada e nenhum motivo que faça o lado da movimentação pesar menos. É impressionante a disparidade em vantagens que o mover-se traz. E não sou eu quem digo, são os milhões de estudos acadêmicos já publicados. Mover-se nos primeiros anos de vida como base, mover-se quando criança para explorar, mover-se quando adolescente para fortalecimentos e aprimoramentos, mover-se quando adulto para a manutenção da saúde, das limitações das articulações e da densidade muscular, e mover-se quando idoso para garantir longevidade e qualidade de vida. Mover-se quando em baixa autoestima e quando em alta também, quando estressado e quando feliz, quando cansado e quando disposto. Retirando um trecho de um dos estudos de Daniel Lieberman em uma de suas falas, o ser humano evoluiu para ser um atleta natural. Ser inativo é anormal e patológico. Falando de aspectos ainda mais amplos sobre esses benefícios da movimentação, bem-estar social, que está correlacionado ao bem-estar físico e mental, reduções de hormônios do estresse, como o cortisol, aumento da massa magra, aumento de telômeros e medidores da qualidade de vida, redução do trabalho cardíaco diário, ou seja, exigindo menos do seu coração, fortalecimento da estrutura óssea, garantindo uma longevidade mais adequada, o que ocasiona o aumento da autonomia também de cada indivíduo, formação da moral individual e coletiva, esse convívio de práticas corporais coletivas aumenta também seu entendimento de grupo e sua maneira de lidar com pessoas, aumento da libido correlacionado com algumas taxas fisiológicas, melhoria da condição de VO2, ou seja, uma respiração mais eficiente, exigindo consequentemente também menos do seu coração. Pois bem, vocês estão vendo que tudo é movimento. A Terra só condiciona a vida porque está em movimento. O clima, a história, os animais, as plantas, o corpo necessita inegavelmente de movimento. E até mesmo o seu psicológico necessita de mudanças constantes, por mais que o ser humano corra sempre atrás de estabelecer padrões e gastar menos energia. Sua mente e seu organismo está a todos os dias e a cada segundo buscando repetir coisas, buscando não aprender nada novo. O corpo busca repouso. Torna fácil assim entender que executar o oposto vai te fazer muito bem. Mova-se, negue, mude, explore, persista, reinvente-se e lembre, tudo vai morrer se não houver movimento. Se esses estudos ainda não respondem sua pergunta, eu vou apelar para os filmes. No mês de agosto de 74, o francês Philippe deu um passo em um vão de 420 metros de altura. Segundos depois, ele estava caminhando sobre um cabo suspenso, um cabo que ligava as duas torres do World Trade Center, norte
Isso. Ao longo de 45 minutos, ele se equilibraria em meio ao vento, atraindo ali a atenção de milhares de pessoas que olhavam para cima e avistaram aquela situação. E a pergunta que mais faziam era: para quê? Por que fazer isso? Por que andar na corda bamba? Por que desafiar a morte? Abre aspas. Bem, eu não penso assim. Eu nem pronuncio esse nome, morte. Ao invés disso, direi a palavra oposta: vida. Para mim, andar na corda bamba é vida. Não interprete como um desafio, interprete como um instante de vida para Philip. Um sonho, um momento único para ele. Por que não falar da Niade? Ela ganhou atenção nacional em 1975, quando nadou em torno de Manhattan, mas o seu feito que ficou mais lembrado foi em 79, foram 164 quilômetros nadando, sem parar. Niade, quando fez, tinha 64 anos. De Cuba até a Flórida, 52 horas de travessia. Perigos de tubarão, perigos de água-viva, ela se queimou diversas vezes, teve que tomar remédio enquanto nadava, comer enquanto nadava. Ninguém estava a favor dela executar aquilo, todo mundo estava muito contra, foram pouquíssimas pessoas que decidiram apoiá-la. Quem sabe não lembrar também outra história real do Ramon, um homem diagnosticado com esclerose múltipla, decide fazer a corrida do Ironman. E quem vai te ajudar a executar esse feito vai ser seu sogro. Deixe-me citar um outro filme, a história de Tommy e Kevin. Eles passaram 7 anos só planejando. Foram 915 metros de escalada de um concreto quase liso. Foram 19 dias. Acamparam, comeram, dormiram, fizeram necessidades fisiológicas, sempre pendurados. Existem muitos filmes, de fato, que fazem a gente se questionar e relembrar o poder dos esportes e da movimentação na vida das pessoas que praticam. Esses filmes nos fazem questionar rapidamente sobre os bloqueios do medo. Até que ponto você reprime as suas ações e por existir um simples e pequeno risco, você simplesmente recua e não executa. E aí vem o olhar da filosofia, a grande natureza, observando o indivíduo como um objeto minúsculo, mero grão de areia, em comparativo com o olhar do indivíduo, olhando para a natureza como algo incerto, grandioso, duvidoso e perigoso. E onde será o principal ponto onde esses medos surgem? Quando será que eles aparecem? Normalmente, na maioria das vezes, a partir de pessoas próximas a você. Na vida, já estamos recebendo constantemente opiniões negativas demais, que nos reprimem, nos impedem. Muitas vezes só você sabe o que é importante para você. E muitas vezes não ouvir esses terceiros ou essas pessoas que te impedem e são negativas com você a esse ponto é muito importante. Ouvir-se mais é essencial. O parkour parece trazer isso como um garçom que serve uma bela taça de vinho. Mas analise, pondere, calcule os riscos. E se você concluir que você consegue, não recue ante nenhum pretexto. Dar ouvido aos limites do corpo é importante. Como também é importante não fazer as coisas que não te cabem naquele momento. Um cansaço, um estresse, uma sensação de fadiga, tudo tem que ser levado em conta. E isso se repercute na vida. Sobre essa filosofia do movimento, existirão vários praticantes. Ou melhor, existirão vários pensadores durante a história. Ricardo Farias, por exemplo, vai falar que a essência está na busca pelo básico, em executar movimentos simples. Dá para brincar e correlacionar em sua maior essência, fazendo um paralelo com um dos pensadores mais centrais da filosofia. Os pensamentos de Diógenes e de Epicuro na época de executar o simples e priorizar o essencial. Lá na Grécia Antiga, Atena, viver pelo pouco, ser feliz com pouco, priorizando o simples. E aí terão outros pensadores praticantes também durante a história. Um deles é, por exemplo, Eduardo Rocha, quando disse que o parkour foi a decisão mais certa na vida. Outros retratarão a essência, a filosofia, de forma talvez poética, quando numa só fluência, numa só frequência, o que se move é o muro, que corre puro, ininterrupto, aos olhos daquele que vive. Alguns outros resumirão a prática com um significado breve. Parkour para mim é ser forte.
Outros trarão reflexões em provas evidenciadas pela própria experiência, quando Paulo Henrique Duracell disse que antes da prática era uma pessoa totalmente introvertida. Alguns pensadores também, por mais que não praticantes, trarão uma frase para a mesa esclarecedora, como Clóvis de Barros Filho vai falar sobre um instante de vida que vale por ele mesmo. Se formos para Andrade e Cunha, 2009, vamos encontrar, já no meio acadêmico, que o parkour é definido como uma prática corporal coletiva que prioriza a superação individual. Ou quem sabe, a gente pule para Stovitz ou Satin, em 2014, e nesse caso eu também vou defender essa tese, de que o parkour é conhecido como um veículo para o desenvolvimento moral. O movimento é o ser naquele momento, é o sentir, é o estar confortável consigo mesmo, independente do movimento que está fazendo. A pergunta da filosofia vem à tona como quem bate na porta várias vezes. Qual é a filosofia do movimento? O que está por trás dos desafios insanos de resistência e de fortalecimento adotados em Sergipe, Nordeste? O que está por trás do desafio do cabra macho? O que está por trás do desafio Hércules, criado em Pernambuco? O que está por trás, por exemplo, dessa essência nordestina de ser muito forte, independente de quem está vendo? 12 tópicos de Hércules, centenas de repetições de movimento, eu nunca mais esqueço. Para continuar tentando responder uma pergunta tão abstrata, eu vou em busca dos antigos pensadores. Eu vou atrás de Aristóteles. Ele vai falar sobre a eudaimonia. Aristóteles vai ter evidência ao falar sobre os valores humanos e a sua relação com o ambiente. Outra pergunta é, será que o meio em que nós vivemos nos traz prazeres genuínos, prazeres verdadeiros? E o que seria prazer verdadeiro? Existiria, por exemplo, um guia, uma revistinha de banca com 5 tópicos te ensinando as coisas que fazem um homem feliz? Homem no sentido espécie. Alegria, satisfação, tesão pela vida, vontade de repetir aquele movimento. Hoje, já comprovada emoções e empatia por parte de outras espécies de animais, fica a pergunta sobre a raça humana. Qual é a nossa relação com a natureza? Precisamos então enxergar os sinais da natureza e da evolução no nosso próprio corpo. A formação músculo-esquelética, o fêmur, a tíbia, a fíbula, o rádio, a una, a nossa coluna cervical, toda a adaptação do nosso corpo durante a história. Para a melhor adaptação das escaladas em rochas e em árvores, aprimorou-se, por exemplo, o músculo palmar longo para melhor agarradura. Quando manipulamos alimentos perto do chão, conseguimos, por exemplo, apoiar os calcanhares. Esse foi um grande motivo que nos fez conseguir ficar de pé, ereto, bípedes, e olhar ao horizonte, visualizar predadores ou visualizar presas. Temos então como características intrínsecas nossas habilidades e comportamentos naturais. Assim, de certa forma, se alegrando e se vendo curiosamente em meio natural, sentindo-se parte daquele ambiente, sentindo-se parte do meio. Quem nunca fez uma trilha, desfrutou uma cachoeira, tocou em plantas, pisou na grama ou na areia da praia e sentiu-se parte do meio? Nós somos parte da natureza, viemos dela. O que talvez Aristóteles esteja tentando questionar é se será nesse meio a nossa eudaimonia. Mas não só no ambiente natural, mas também no ambiente motor natural, nas nossas movimentações. As perguntas vão surgindo. Por que então existem tantos indivíduos desgostosos com essa cultura, com esse meio, ou com esse leque de possibilidades de movimentação? Seria uma adaptação genética, cultural, educacional, de estímulos? Ou seria uma adaptação dada ao conforto da nossa tão avançada tecnologia? Pensar nisso é refletir também que essa avançada tecnologia nos trouxe malefícios. E parece muito óbvio, mas nem todo mundo correlaciona corpo e ambiente. Poderíamos muito bem, ao falar desse mundo tecnológico, abordar sobre a fáscia, onde um simples toque, o tato, pode influenciar na física, que influencia na biologia
que influencia no SNA, no sistema nervoso autônomo, que muda diretamente a geração de emoções, o que muda também os padrões de crença daquela pessoa e a forma cognitiva dela lidar com a realidade, onde a eudaimonia anteriormente citada é atribuída a pessoas e a corpos cada vez mais livres. Mas olhando de forma mais ampla para o indivíduo e o meio, os desconfortos cronológicos e o estresse, vem o cortisol novamente, onde os maiores perigos podem estar, por exemplo, no ciclo social, produzida por uma glândula adrenal, conhecida pelo hormônio do estresse, e sua respectiva evolução, presente nos momentos de caça, fuga e reações de defesa. E olha só, cada vez mais vista nos dias atuais. Aparecendo no dia a dia cronológico e estressante, começa a afetar na privação de nutrientes, na falta de água, no pouco descanso, na intoxicação, aparece também nas lesões, aparece também no excesso de treino. Abre aspas. Estudos avaliaram variáveis do cortisol na psicologia da saúde, apontando alta do hormônio do estresse em indivíduos ansiosos ou com transtornos de ansiedade. Uma reação natural a uma espécie de perigo iminente ou esperado. Quase que como ainda estivéssemos em caça e fuga dos caçadores-coletores daquela época. Remontando aí nossa ancestralidade dentro de um escritório, por exemplo. Os níveis de estresse elevado aumentam as taxas do cortisol, podendo causar catabolismo, elevar a pressão, diminuir a imunidade, causar também menores níveis de glicose, ou até mesmo menor densidade óssea. Estudos mostraram que exercícios físicos reduzem em até 87% os riscos de ataque de pânico e de ansiedade. São possibilidades de reduzir a depressão, aumentar a autoestima, melhorando o autoconhecimento, melhorando o humor e a capacidade de lidar com esses estressores psicossociais. Esses foram alguns poucos exemplos cientificamente comprovados dos malefícios causados pela distância dos exercícios físicos, da exposição ao sol, de bons vínculos sociais. Um paralelo sobre a distância que estamos da eudaimonia biológica e cronológica do homem como espécie. Os estudos são milhares, não param. E você sabe quem vai ter forte influência sobre esses índices de estresse, de ansiedade? Uma coisinha chamada rede social. Precisamos constantemente vender a ideia de que você sabe mais ou é mais do que verdadeiramente é. Tendo opiniões sobre tudo, sentindo-se obrigado a seguir um ritmo que nem é seu. Aumento do chamado FOMO, Fear of Missing Out. É esse medo de não saber de tudo que está acontecendo ou de ficar, entre aspas, de fora do que está acontecendo na sociedade. É um conglomerado de coisas, é uma preocupação constante com a autoimagem, aparecendo de forma cada vez mais filtrada, maquiada, photoshopada, o que remete também ao grave erro da comparação com os outros. Kierkegaard vai dizer que a raiz da infelicidade humana está na comparação. Essa gama de quantidade exacerbada de informação, aumentando esses gatilhos da memória, tudo isso em sua somatória, de forma descontrolada, pode acarretar mais muitos danos. Danos que muitas vezes nem são notados. Tente transmitir, por exemplo, um fato simples, objetivo e bem claro. Tente usufruir da movimentação e do mover-se pela saúde. Na lista de procura pelas academias e ginásio, a busca por exercícios físicos, em primeira linha encontra-se a estética. O emagrecimento é o mais estatisticamente procurado pelas mulheres, mas não contra a obesidade, que é uma doença, mas sim a favor da estética. Em segundo lugar, em procura das academias e da atividade física, vem o condicionamento físico. A saúde vai vir em terceiro. Em quarto, virá a sociabilidade, pessoas que necessitam conversar. Há de se entender que em tempos nos quais vivemos hoje, não precisamos mais fugir, caçar ou correr, se esconder como precisávamos antes na época dos caçadores-coletores. Porém, será que essa busca incansável pela estética tem feito bem para o ser humano? Tem sido saudável para a população?
Pergunto diretamente para você. Está mesmo treinando em prol da sua saúde, do seu desempenho físico, das suas articulações, da sua convivência do dia a dia? Ou está procurando um corpo, entre aspas, adequado? Você já parou para pensar uma única vez que pode alcançar um corpo flexível, forte, ágil, resistente, durável, rápido e habilidoso? Já pensou que pode correr sem a ajuda de uma máquina de esteira? Já pensou que pode executar movimentos resistidos de força sem peso com o próprio corpo? Já pensou que pode conquistar tudo isso simplesmente treinando dentro de casa? Ou na esquina, numa praça? Já pensou que pode atingir os 90 anos de idade, 80 anos de idade, podendo agachar e brincar com seu neto? Já pensou que pode ficar idoso e ainda conseguir salvar alguém de um afogamento? Já pensou que pode ser forte o suficiente para carregar uma pessoa nos braços até o hospital? Já experimentou que pode ser forte para você e para os outros sem ter que ficar tirando foto em academia e se lamentando porque não ganhou mais de 50 likes? Eu vou entender a satisfação de quem era obeso e se dedicou muito, bastante e ralou para atingir certo potencial de estética fit. Não! A importância, na verdade, está na satisfação de pessoas que atingiram uma qualidade de vida que antes não tinham. Subir um lance de escada sem ficar ofegante, agachar, conseguir dormir bem, ter menos ansiedade, estar bem com a sua própria saúde, consigo mesmo. O viés e a ideia do exercício físico não deve ser só para emagrecimento e ganho de músculo. Existem vertentes muito maiores e muito mais ricas. As mídias, as visualizações e os likes não determinam quem você é. Ser e durar. Parkour é sobre isso. Outra aspas. Acho empírico e não teórico. Mas de longe, o grupo de humanos mais competentes e adaptativos que encontrei é a comunidade da movimentação natural. Eles são generalistas e especialistas. Não tão especialistas como em outros esportes específicos. Por exemplo, saltadores à distância pulam mais longe. Levantadores de peso conseguem mover mais peso. Corredores de velocidade conseguem subir 100 metros muito rápido. Mas os praticantes da movimentação natural são mais capazes e têm um patamar mais alto de fisicalidade e integração corpo e mente do que qualquer outra modalidade que eu encontrei. Mova-se como um ser humano, porque assim você nunca precisará fazer exercícios físicos. Eu queria dedicar esse capítulo a quem pretende chegar na prática, a começar a treinar. Será entregue aqui alguns fatos que todo mundo, ao entrar nessa prática, se depara. Algumas coisas que inibem, impedem e reprimem o praticante que chega, por exemplo. Bom, podemos começar então com a autoestima. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, por exemplo. Nem mesmo precisa tentar fazer melhor do que ninguém. Não tente fazer igual ao seu colega. Ao mesmo tempo, não fique se cobrando constantemente sobre a sua evolução. Faça o seu, no seu limite, no seu tempo, com a sua forma de se movimentar. Ao mesmo tempo, saiba que obedecer quem está te ajudando, te instruindo, também é respeitar. O veterano passou por tudo isso que você está passando e ainda mais. Então, o que eu digo é que faça o que o instrutor e a pessoa, o veterano, que já treina mais tempo que você, está te falando. Por mais que você ache que consiga ir além daquilo. Queria te lembrar que você não é o seu colega. Vocês comem coisas diferentes, dormem em quantidade diferente, possuem genéticas diferentes, famílias diferentes, experiências diferentes, fazem um dia a dia de forma totalmente diferente. Vocês são pessoas diferentes. Ah, mas ele é meu irmão. Vocês possuem qualidades totalmente diferentes, acredite. Lembre sempre da primeira dica e caminhe no seu limite. Mas parkour não é uma vez por semana. Parkour é todo dia. Treine sempre. Treine em casa. Quando não puder treinar, passe o movimento pela sua cabeça. Pense nele antes de dormir e quando você acordar.
Parkour é 24 horas. Repita, se fortaleça, faça flexões, faça barras, faça abdominais. Repita centenas de vezes a subida de muro. Repita os movimentos básicos primordiais. Crie o seu próprio manual técnico de parkour. Manual seu. É isso que o parkour vai te trazer. Seu leque de possibilidades. Se você cair, é normal. A lesão não é normal. Se for executar alguma coisa que você esteja com medo, só execute se você se visualizar fazendo aquele movimento. O medo também traz esse limite para que você se mantenha em segurança. Ainda assim, preste atenção no que faz. Entenda as incertezas do meio. Compreenda seu ambiente. Sinta o meio. Saiba que, na prática, os incidentes acontecem 100% das vezes por culpa sua. Não tem nenhum objeto, um skate, uma bola, nada para culpar. Você sempre será o culpado, 100% das vezes. A movimentação é sua, o corpo é seu. 2.400 vezes é a quantidade de repetições necessárias para que um movimento se torne natural, instintivo. Pesquisa feita pela SAS britânica para determinar quanto treino eles precisam em certas técnicas de combate. Mas não se preocupe ou se torne desacreditado em não tornar perfeito certo movimento ou certa técnica específica. Esforce-se. Atrás de toda a perfeição em todos os ramos da vida, haverá muita, mas muita repetição. Quero deixar uma última dica. Antes de treinar, leia. Entenda aquilo que está fazendo. Entenda os valores que a prática que você está dentro acarreta. Leia, busque, vá atrás das origens. Com o tempo, você entenderá ainda mais. Com o tempo, você vai estar tão pregado na prática que já não vai se ver fazendo outra coisa. Ou vai olhar para trás com um olhar de gratidão imensa por ter aproveitado cada segundo e aproveitado de forma rica. Seja sempre muito mais forte que o muro, mas nunca maior que ele. Mais treino e menos ego. Desse modo, com o passar do tempo, o que você faz será respeitado. Conversando com alguns praticantes iniciantes, em sua maioria 10, 15 anos, eu escutava coisas como: meu pai não deixa, fala que eu vou cair, minha tia disse para eu parar, meu irmão, meu sobrinho, todo mundo fala que ele está fazendo alguma coisa errada. E um grande passo para desenvolver o que você está fazendo é se basear no que as pessoas estão falando daquilo que você faz. A forma que você está transmitindo aquilo que você tanto ama tem sido a forma mais certa, mais correta? Você tem certeza que está mesmo transmitindo a arte do deslocamento ou do parkour? Ou está transmitindo só seus saltos adoidados por aí? As pessoas entendem esse conceito? Entendem do que é ser forte? Entendem do que é ser resistente, ágil, habilidoso? Simplesmente por ter essa capacidade de ter autonomia e assim poder, inclusive, quem sabe, ajudar outra pessoa? Essas perguntas retratam totalmente o que você faz daquilo que você aprende. O que você leva a sério no seu treino é retrato daquilo que você é. Como dizia o grande escritor que já se foi, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Stan Lee. A filosofia do homem que foi para as montanhas em busca dele mesmo. Quando Nietzsche citava o super-homem em Zaratustra, ele falava sobre um homem em espécie virtuoso, independente e fruto do seu próprio eu. Um homem sem amarras, cuja força oriunda do próprio indivíduo e sua particularidade. Algo que pode ser irrisório ao mundo contemporâneo, onde um mísero celular, como vinha falado, se torna praticamente uma extensão de outro órgão do corpo. Mas está longe do homem atual conseguir olhar para si, porque está muito perdido, se comparando diariamente com os outros, de maneira não perceptível por ele. Do super-homem de Nietzsche ao homem de ferro metafórico, nada muito se difere.
é apenas uma tentativa de relacionar um homem virtuoso com um herói de revista em quadrinho. Objetivo e bem claro sobre as suas pretensões criativas: salvar o mundo. Será? Por que não então começamos pelo primeiro passo: salvar a si mesmo? Seriedade? Eu não queria estar abordando esse tema agora. Por outro lado, talvez sem essa experiência que passei, o Homem de Ferro jamais tivesse surgido, pelo simples fato de que ele não se originou de um imaginário lúdico ou criativo. Esse Homem de Ferro, paralelo com o Super-Homem, se originou através de refletir muito e de não olhar diretamente para o abismo. Deixa eu explicar melhor. Em março de 2023, eu comecei a sentir dores insuportáveis no conjunto lombar e quadril. Por vezes doía a perna inteira, chegava até o pé. Bom, curioso por conta própria, fui dar uma pesquisada, concluí de forma breve que fosse uma possível hérnia de disco na L5, que é um disco que afetava um nervo ciático, que dava essa dor na perna e chegava até o pé. Com o passar dos dias, a dor foi aumentando. Nessa época da crise, eu trabalhava em um box de CrossFit. Então eu resolvi, de fato, fazer um exame, uma ressonância magnética. O laudo e a interpretação presencialmente com um neurologista, uma formação potencialmente congênita da lombar pode ter ocasionado uma hiperlordose, ocasionando uma anterolistese, ou seja, um afastamento da vértebra para frente, e abaulamento do disco sobre L5 sobre S1, degeneração significativa dos discos S1, L5 e L4, e o disco abaixo não estava saudável e com isso estava afetando os discos de cima. Essa foi a cirurgia que eu fiz. De forma bem grosseira e bem objetiva, foram artrodesados, é esse o nome, 6 parafusos em 3 vértebras para ajuste da anterolistese da L5. Em conjunto com a alta carga de trabalho, tanto o rotineiro mesmo da profissão, quanto dos treinos, somado com essa hiperlordose que eu tinha desde quando eu era criança, pode ter ocasionado essa cirurgia atual. As perguntas foram surgindo. Uma das perguntas que ficou foi: eu teria esse problema quando idoso se eu fosse uma pessoa totalmente sedentária? A resposta é que provavelmente sim. Os treinos e a exposição a impactos podem ter adiantado essa crise? Potencialmente. Mas era algo inevitável disso acontecer? Resta a dúvida. Até porque sabemos que sobre o corpo humano e sobre a medicina, 2 mais 2 nem sempre vai dar 4. Por mais que queiramos estar no controle de tudo, no palco da vida tem sempre uma intercorrência que a gente nunca espera, que simplesmente não conseguimos planejar, adivinhar o futuro. Aos que dizem serem donos do destino ou acreditam nesse destino, há quem acredite e há quem não, mas eu deixo uma sugestão: saiba que haverá frustrações, sempre, e que você simplesmente não vai conseguir evitar. Por outro lado, essas frustrações, esses baques e essas tristezas farão você conseguir alcançar patamares maiores de sabedoria. Em ocasião desse desvio inesperado, foi preciso que eu reformulasse projetos, reestabelecesse metas, ressignificasse caminhos e repensasse sobre o percurso do propósito que eu tanto tinha almejado. Propósito. Eu vou ousar falar que essa palavra tem um potencial importante. Por mais que muitos pensadores discordem dessa palavra propósito, alguns falaram que simplesmente não existe propósito, assim como não existe destino. O propósito fará qualquer outro herói, seja da filosofia ou seja da revista em quadrinhos, manter-se de pé. Tire isso dele e possivelmente ele sucumbirá, a menos que construa outros valores, outras metas a longo prazo. É claro que você já ouviu também que a vida é feita de movimento, mas já parou para pensar que sem propósito não existe lugar nenhum para ir? Refazendo a fala de Mário Sérgio Cortella, fica difícil saber qual é o melhor caminho quando não se sabe para onde vai. E aí, quando não se sabe para onde vai, o que era Mário Sérgio Cortella pode virar Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar.
E aí, nesse sentido, qualquer caminho serve. E aí você se encontra entrando em caminhos que você nunca pensou para si mesmo. Quando vê, já está perdido no caminho de outras pessoas, menos no seu. A palavra propósito, se você for olhar no dicionário, tem origem em latim, colocar à frente. Logo, fisicamente, é impossível ter dois objetos à frente. É como um guia, um norte, para que o herói se mantenha de pé, independente da circunstância que ele se encontre. Voltando um pouco no tempo, essa ideia de recriar-se e adaptar-se foi o que nos fez vencer durante vários filtros da história da evolução humana. É sobre viver essa rebeldia mesmo diante da impossibilidade de significados. Já chegando ao fim, seria impossível eu não relembrar o texto do Chris Howard, Um Chamado à Luta, abre aspas. Se você terminar de ler esse artigo e se convencer a respeito dos valores que eu acredito, então você também irá se convencer de que se eu não me esforçar para espalhá-los, eles irão desaparecer. Esse é o pequeno trecho de um longo texto do Chris que rende frutos até hoje. Ele fala que alguns valores passam simplesmente despercebidos por quem pratica o parkour. E não é de hoje. Sempre foi assim. Ele diferencia nesse texto os praticantes que treinam repetidas e exaustivas vezes para executar um único movimento dos praticantes que nem climbam. Não tem esse senso de ser forte, esse senso de resistir e de permanecer treinando. Este é um chamado à luta para aqueles que ainda se consideram a vanguarda do parkour ou da arte do deslocamento. A hora é agora. Faça a diferença mostrando e sendo todos os lados do parkour que conhecemos e amamos. E muitos de nós estamos vendo ser esquecidos enquanto a nossa prática decai. Desafie-se. Na verdade, não importa qual será o desafio. O que importa é que continue se desafiando com frequência, a fim de realmente se conhecer e saber do que você é feito. Esse confronto e disposição para encarar os obstáculos é o coração da fera que o parkour realmente é. E que a cada ano que passa, esse coração bate cada vez mais devagar, cada vez com menos encontros, cada vez com menos força. Quão útil será um corpo no futuro que não consegue se mover por causa de dores? A jornada do parkour nunca se destinou a ser um flash brilhante de show e espetáculo. Ele sempre foi uma busca eterna por aperfeiçoamento. E não precisa terminar quando o corpo começar a dar sinais de idade. Um dia, talvez você não seja capaz de fazer os mesmos pulos que você fazia quando era jovem, mas você será forte e confiante o suficiente para auxiliar sua neta quando ela for tentar fazer seus primeiros movimentos. Você ainda terá equilíbrio excelente, discernimento, conhecimento e será capaz de se erguer acima de um muro, se precisar. Você ainda estará ativo e móvel o suficiente e bastante para ser autossuficiente e útil para você e para sua família. É disso que o parkour se trata. Os saltos são somente uma parte desse treinamento. Minha meta ainda é ser aquele único velhinho sentado na mesa que consegue abrir aquele pote de picles com a tampa apertada. Temos muitos veteranos, poucos recém-chegados, poucos nomes grandes na história. Nunca foi algo globalmente conhecido. Contudo, foi palco de praticantes que deram toda a sua vida e seu tempo por ele. Gastaram até dinheiro que não podiam, deixaram de lado eventos, pessoas e familiares, se abdicando para a prática. Até renegociavam seus dias de trabalho para poder desfrutar de um encontro diferente, conhecer pessoas novas, lugares novos, ou até mesmo para fazer parte de alguma organização na sua cidade. Esses praticantes viveram talvez a melhor época do parkour nacional, onde os dias do mês eram totalmente tomados por eventos regionais, onde juntar a galera e viajar por horas em um ônibus só para conhecer outros lugares era comum, rotineiro, onde todos os fins de semana, às 15 horas, tinha sempre marcado um treino fixo em algum lugar, sempre com os mesmos praticantes, por vezes com praticantes diferentes que chegavam. Por mais que
tivesse discussão no tempo do Orkut, em 2005, essas discussões não levavam ao cancelamento das pessoas. As pessoas eram capazes de dialogar e confrontar suas ideias sem criar inimizades. Bom, eu tenho aprendido a ser otimista e tento pensar um pouco diferente sobre o destrinchar dessa história. Um tipo de esperança para que tudo que a gente tenha vivido não tenha sido em vão. Ou talvez não tenha sido tomado por ego e objetivos próprios. Quem conhece um pouco a história e agora está conhecendo mais sobre a história do parkour, vai entender que isso aconteceu com os cofundadores da prática. Cada um queria seguir seu rumo e isso os fez deixar o ego subir a cabeça em muitos momentos. A amizade não se resume nas pessoas que querem estar perto de você nos bons momentos, também não se resumem nas pessoas que querem estar perto de você nos maus momentos. A amizade é aquela que suporta a sua evolução e se alegra com as suas conquistas e quer estar com você e desejar seu crescimento junto com você. Então, relembremos os nossos valores, relembremos nossas discussões, nossos calos, nossos treinos intensos, intermináveis, nossas dores de cabeça, nossas organizações de encontro, nossas calças sujas, nossos bolsos vazios, nossos abraços, nossos risos juntos. Relembremos, amigos, porque somos muito para sermos resumidos a tão pouco. É plausível relembrar que os esportes, de maneira geral, e as atividades físicas carregam consigo, de fato, muitos benefícios para a saúde. Contudo, temos que admitir que os esportes estão ficando cada vez mais exigentes quanto à performance de seus atletas. Seja pelo mercado competitivo, investidores ou incentivados pela própria mídia. Pedro Foschi Leon, em uma competição, lesionou gravemente o joelho após tentar fazer um movimento que já executava com bastante maestria. No fisiculturismo, Ronnie Coleman, com 8 títulos consecutivos no Mr. Olímpia, hoje já não consegue andar direito com uma série de cirurgias gravíssimas na coluna. Como não lembrar da querida Laís da Silva Souza, ex-ginasta brasileira, treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, quando sofreu uma queda treinando, um acidente que causou uma lesão na coluna cervical, deixando-a tetraplégica. Com um olhar geral sobre essas práticas, eu tento concluir que as práticas esportivas ou as práticas de atividades no geral são passíveis de serem lesivas, mas assim é como atravessar a rua também. Nunca se sabe o que vai acontecer. O que talvez possa diferenciar na integridade dos atletas seja essa intensidade aplicada à prática e essa motivação por trás de certos objetivos em performance, sejam esses objetivos comerciais ou forjados pelo próprio ego, ou até mesmo por achar que nosso corpo não possui ali um limiar humano mesmo. Eu tento concluir de modo empírico mesmo, até porque esses são só alguns dos exemplos que eu citei de vários acidentes que acontecem e de vários problemas cronológicos que surgem em ocasião do excesso de treino. Mas enquanto a mídia e o mercado competitivo alimentarem o alto desempenho ao extremo, enquanto os próprios atletas, amadores ou não, entenderem ou respeitarem seus próprios limites, enquanto a honra for substituída pelo ego, as lesões graves continuarão surgindo. Fica uma outra pergunta: o que difere a paixão pela prática e conseguir se superar e ser cada vez melhor do que ontem pelo mero ego? Onde essa página vira? Independente de onde podemos chegar, o parkour jamais precisará de plateia. A prática, por si só, é completa. Durante toda a minha trajetória, eu treinei especificamente com 5 pessoas com mais frequência. Com menos frequência, com outras 20. Com raridades, com outras 50 que eu via em eventos. Nenhum desses que eu treinei precisou passar por uma cirurgia como a que eu passei. Durante a minha crise,
eu estava dando aulas de CrossFit. Dessa forma, não dá para julgar ou apontar, de fato, nenhuma prática. Durante toda a minha história, eu fui hiperativo, atleta, participei de diversos esportes, nadador, já lutei taekwondo, já joguei basquete, também fui corredor e também pratiquei parkour. Seria muito arrogante eu selecionar e apontar uma prática como sendo a lesiva e a culpada por tudo isso, visto o claro e ao mesmo tempo complexo cenário histórico que se apresenta. Na época da crise, eu dava 5 aulas de manhã, às vezes dava mais 5 aulas à tarde e às vezes treinava à noite também. Talvez eu também tenha me alertado para um fato muito fácil, muito simples e esclarecedor. Uma palavrinha: intensidade. Intensidade estimulada muitas vezes por motivos mentais, motivos de confronto do entorno, e acabava descontando todo esse peso e dos confrontos psicossociais no próprio treino. Eu queria agora, de fato, finalizando com uma frase de um dos integrantes do Parkour Salvador, que foi o Daniel Ribeiro Sacramento. É um vídeo não tão extenso, mas é bem profunda a mensagem, que eu acho que se resumiu em uma breve frase dita por ele. O parkour, para mim, significa não parar.